Olá pessoal, vamos iniciar a aula de hoje e o nosso tema da nossa aula de hoje é o regime militar no Brasil e o governo de Castelo Branco. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Nosso objetivo é identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Paraná e no Brasil. Vamos discutir as questões relacionadas à memória e também à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos e compreender o contexto nacional e internacional que levou à instalação do regime militar no Brasil. Só para retomarmos aqui sobre a aula anterior, o período que vai de 1946 a 1964 e ficou conhecido como democracia populista. Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart foram presidentes nesse período conhecido como democracia populista. Dentro do contexto internacional, nesse período, nós tivemos a Guerra Fria, que vai se intensificando nesse momento da história. Em 1961, a eleição de Jânio Quadros para presidente. No mesmo ano de 1961, a renúncia do Jânio Quadros e uma crise política para a posse de João Goulart. Aí nós temos a questão legalista. João Goulart assume a presidência com um regime parlamentarista. É isso mesmo. O João Goulart ele assume a presidência do Brasil, mas com um regime parlamentarista. Em 1963, através de um plebiscito, o presidencialismo é restaurado no Brasil. Em março de 1964, João Goulart realiza o comício da Central do Brasil, defendendo as reformas de base. Ainda para você compreender, em março de 1964, em resposta aos atos de João Goulart, acontece em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. No dia 31 de março de 1964, vem então um golpe militar que derruba o presidente João Goulart e, finalmente, os militares assumem o poder. Então, só uma introdução para podermos chegar aí no governo de Castelo Branco. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, ele governa o Brasil de 1964 a 1967. Após o golpe de 31 de março de 64, a junta militar que governa o Brasil reúne o Congresso Nacional, que elegeu indiretamente para o cargo de presidente do Brasil o general Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí então nós tínhamos o início de um período de 21 anos, são 21 anos que os militares governam o Brasil. E aí vem as restrições às liberdades. Durante esse período militar brasileiro de 64 a 1985, foi comum o decreto de atos institucionais, os famosos AIs. Afinal, o que é um ato institucional, pessoal? O que é um ato institucional, afinal de contas? O que é isso, um ato institucional? É um conjunto de normas superiores decretadas pelo poder público federal que sobrepunha até mesmo a Constituição Federal. O ato institucional número 1, ou o AI-1, ele foi decretado em abril de 1964 e permitia ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Autorizava a cassar mandatos parlamentares e estabelecia que as eleições para presidente do Brasil seriam de forma indireta.
o AI-1. A censura política. No dia seguinte ao ato, no dia 10 de abril, o governo militar divulga uma lista dos 100 primeiros cidadãos com direitos políticos suspensos. Ok? Vou falar alguns aqui. Entre eles, Jânio Quadros, João Goulart, Miguel Arraes, Leonel Brizola e Juscelino Kubitschek. 50 deputados foram cassados e 1.200 pessoas foram afastadas da administração pública. Aí vem a censura política. Tanques militares que andavam pelas ruas do Rio de Janeiro em abril de 1964. Muitos acreditavam que em pouco tempo os militares devolveriam o poder aos civis, mas isso não aconteceu. Líderes sindicais e estudantes foram presos, funcionários públicos foram demitidos e políticos de vários partidos foram cassados. Na política externa no Brasil, Castelo Branco obedeceu à lógica da Guerra Fria. E o que ele fez? Aliou-se aos Estados Unidos e rompeu relações diplomáticas com Cuba. Na política econômica, na área da economia, o presidente adotou as seguintes medidas. Ele cortou gastos, aumentou os impostos, contraiu empréstimos dos Estados Unidos, eliminou a estabilidade de emprego após 10 anos e criou também o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi criado aí durante o governo do Castelo Branco. As eleições de 1965 e o ato institucional número 2. Nas eleições para governador em 1965, a oposição conseguiu vitórias importantes, como no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Isso fez com que o presidente decretasse o ato institucional número 2, ou o AI-2. E o que dizia esse ato institucional número 2? Ele extinguiu, o ato institucional número 2 extinguiu todos os partidos políticos, todos, criando o bipartidarismo. O que é isso? A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, de apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era o partido de oposição. Em 1966, o governo decreta o ato institucional número 3, que estabelece a eleição indireta para governadores, que por sua vez indicariam os prefeitos das capitais, limitando ainda mais a participação política da sociedade. Então veja bem, o ato institucional número 3, no ano de 1966, estabeleceu eleição indireta para governador. E o governador eleito de forma indireta indicaria o prefeito das capitais. Dessa forma ficava cada vez mais limitada, a participação política da sociedade. O ato institucional número 4, ele reabre o Congresso para que fosse votada uma nova Constituição, para que tivesse um caráter democrático nessa história toda. Porém, de caráter autoritário, a Constituição de 1967 ampliava os poderes do presidente e restringia o direito à greve. Então, o ato institucional número 4 foi para reabrir o Congresso para que fosse votada uma nova Constituição, a Constituição de 1967, que ampliava os poderes do presidente e restringia o direito à greve. Ainda durante o governo do Castelo Branco, foi decretado outras duas leis. A lei da imprensa, que intensificou a censura a jornais e revistas, e a lei da Segurança Nacional, que dava à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão, como comícios e também reuniões políticas. Então, nós tivemos o AI-1, o AI-2, o AI-3,
o AI-4, e tivemos também mais duas leis. A lei da imprensa, que intensificou a censura a jornais e revistas, e a lei da segurança nacional, que dava à justiça militar o direito de julgar os crimes de subversão, como comícios e também reuniões políticas. O regime político instaurado no Brasil, a partir da deposição do presidente João Goulart através de um golpe, caracterizou-se pelo endurecimento das leis contrárias à participação política da população brasileira. O governo passou a governar através de decretos e atos institucionais. Tá? O AI-1, recordando você, ele decretou as eleições para presidente de forma indireta. O AI-2 extinguiu o pluripartidarismo e criou o bipartidarismo, que é a arena governista. MDB, oposição, eram os dois partidos permitidos na época. O AI-3, que estabeleceu eleições indiretas para governadores, e os governadores, por sua vez, indicariam os prefeitos das capitais. O AI-4, que convoca o Congresso para a eleição de uma nova Carta Constitucional, que foi a de 1967. Veio também a lei da imprensa, que aumenta a censura sobre jornais, revistas, publicidades e meios de comunicação em geral. A lei de segurança nacional, que dava poderes para a justiça militar julgar crimes de subversão, né? E na próxima aula nós estaremos estudando o próximo presidente dentro desse regime militar, que foi o governo do general Arthur da Costa e Silva, que tomou posse em 1967. Então, para a próxima aula, o governo do general Arthur da Costa e Silva, que tomou posse em março de 1967. Para a aula de hoje, nós tivemos então o regime militar no Brasil, o golpe militar e o governo do Castelo Branco. Espero que você tenha tido um pouco mais de conhecimento sobre esse tema, que você tenha elucidado as suas ideias sobre esse momento da história do nosso país. E na próxima aula, então, nós estaremos dando sequência, né? Na nossa próxima aula, nós estaremos dando sequência falando do governo de Arthur da Costa e Silva, general, que tomou posse em 1967. Até a nossa próxima aula de história.